Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista MER, Mulheres nas Energias Renováveis. E hoje temos convidada a Vacílica Jeremias. Vacílica, seja bem-vinda a esta entrevista. Olá, Helena. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e contar um pouco da minha história e do meu percurso e ver se sirvo de inspiração a muitas outras mulheres no setor. Com certeza, obrigada a nós por aceitar esse convite. Então, Vacílica, as pessoas que nos acompanham agora querem saber quem é a Vacílica e como é que a Vacílica começa a sua carreira no setor de energia. Ok, é muito difícil falar de mim de uma maneira resumida, não é? Mas a Vacílica é uma mulher apaixonada pelo setor das energias renováveis, que estou a trabalhar no setor por aí há mais de 10 anos. E comecei quando terminei a minha licenciatura, e a doutora Miquelina, na altura, era a minha supervisora. Foi a minha supervisora, na altura ela era a PC do FUNAI. Então, eu fiz a minha tese de licenciatura sobre se as energias renováveis eram uma alternativa para a eletrificação rural em Moçambique na altura, e era um dos primeiros trabalhos focalizando no setor das energias renováveis. Desde aí, desde essa experiência toda da minha licenciatura, eu decidi, tinha claro já que as energias renováveis iriam me acompanhar em toda a minha vida. Então, depois disso, depois da licenciatura, trabalhei na EDM, depois fui fazer um mestrado em engenharia ambiental, em que especializei-me em política energética e ambiental, e agora estou a fazer um doutoramento em política ambiental e energética também, em que basicamente olho para as condições, como se pode melhorar as condições de acesso à energia renovável na região subsaariana da África. E entre o meu mestrado e o meu doutoramento também tenho feito alguns trabalhos de campo, alguns trabalhos de consultoria, na área não só de energias renováveis, mas também na área de meio ambiente e tudo relacionado com energia renovável e também gênero, integração de gênero no setor. Resumindo, acho que é isso. Obrigada pela sua apresentação, Vacílica. E eu queria saber aqui, sendo consultora e pesquisadora em energias renováveis e trabalhando também com gênero, como isso acaba influenciando na sua vida pessoal? De tantas formas. Eu acho que foi realmente o meu interesse pelo setor energético que me levou a olhar para essa questão de género, vendo os gaps que existem na equidade de género, a questão de justiça energética, em que muitas vezes fala-se de acesso cada vez mais de energias renováveis nas zonas rurais, onde existe a maior parte da população, no caso de Moçambique, onde a maior parte da população moçambicana vive, onde mais sofrem a falta de acesso à energia limpa, onde quem mais sofre são as mulheres. Então, eu acho que realmente está claro que tem que haver essa fusão, não é? Por lado daquilo que eu olhava, mas também por lado da minha própria experiência como uma profissional do setor da energia, via cada vez mais, quanto mais se sobe no nível de tomada de decisão, há menos mulheres envolvidas. Quanto mais sobe-se nas áreas técnicas, há menos mulheres envolvidas. Então, eu acredito que as mulheres têm tanto potencial como os homens, é uma questão de ter as ferramentas, é uma questão de serem assessoradas, serem encorajadas para que se reduza esse desnível. E da área ambiental, olhando para a ambiental, eu sou por razões lógicas e por razões ideológicas, eu sou uma energia limpa, energia renovável, porque já sabemos muito bem os impactos que existem de outras fontes energéticas, não é? Então, resumindo é isso, por isso é que eu olho tanto para essa perspectiva do meio ambiente e tanto para a perspectiva também de gênero. E claramente que neste momento as energias renováveis são um foco para Moçambique. Então, eu gostaria de saber qual seria o papel do governo neste momento para alavancar este setor. Para alavancar o setor das energias renováveis em relação ao gênero ou só energias renováveis? Energias renováveis? Energias renováveis. Em geral, sim.
Ok, bom, o governo, eu acho que o governo está a ter um papel, o governo tem um papel fundamental, e acho que o governo, neste momento, também tem uma atitude muito proativa, muito aberta, está a ver maneiras diferentes de cada vez mais, de que formas pode trazer o acesso a cada vez mais pessoas, principalmente nas zonas rurais. O governo está a abrir espaço para que haja maior envolvimento do setor privado, sem que o governo também deixe todo o setor para o setor privado, porque há que garantir que a energia seja algo também social. Então, o governo tem que continuar a ter aí o seu papel fundamental para assegurar a equidade, não é? Bom, eu acho que, comparado para o que era todo o discurso, não só o discurso na teoria, mas também como ações práticas sobre o papel do governo, como era antes, e agora é super visível que está a haver um engajamento cada vez maior. Exatamente, com certeza, esse engajamento é para auxiliar também no cumprimento. Sim, sim. Sim, porque há esse compromisso do acesso universal em 2030 e claro que a EDM está a fazer um trabalho incrível com a extensão da rede, não é? Mas também as energias renováveis, não só como por sistemas isolados, mas também agora sistemas que podem depois alimentar a rede nacional, vão contribuir para que esse escalamento, né? Para que a eletrificação seja feita de uma forma massiva. Então, eu vejo que há muito potencial, embora seja um desafio o alcance ao acesso universal. Sim. Exato. Falando em desafios, eu gostaria de saber quais achas que podem ser os desafios emergentes no uso dessas energias, em particular para Moçambique. Bom, eu acho que um principal, um aspecto importante é que o acesso esteja relacionado com usos que tenham impacto. Não se trata apenas de... Claro que é importante ter acesso à energia, por exemplo, se falamos das zonas rurais, onde estamos a falar de muitas vezes de sistemas básicos, sistemas solares caseiros, ou aqueles sistemas que são para... ou lanternas solares, aqueles sistemas que são para carregar celulares, para escutar rádio e tal. Eu acho que tem que se pensar um pouco mais para frente, usos produtivos de energia, que tenham impactos para as atividades principais de certas zonas, por exemplo, uma zona que vive fundamentalmente da agricultura, que é a maioria das zonas rurais do nosso país, que facilitam com sistemas de irrigação, com sistemas de conservação de alimentos. Eu acho que há que olhar para o potencial de cada região, de cada zona, ver quais são as necessidades da comunidade, o que a comunidade prioriza, e procurar soluções que respondam a essas questões. Eu acho que isso é fundamental. Então, tanto que no meu trabalho, eu focalizo muito nesse lado da procura e não da oferta. Existem muitos programas agora, existem muitos doadores, existem várias iniciativas para ajudar nesse processo de acesso universal, não é? Para aumentar o número de pessoas com acesso à energia, mas eu acho que mais que... Claro que é muito importante que exista o financiamento, exista o interesse político, exista que sejam esses atores todos dentro do mesmo barco, mas é importante saber o que as pessoas, os beneficiários querem, se é realmente isso prioritário para eles ou não, e como isso pode ter algum impacto na vida dessas pessoas, a nível econômico, a nível de geração de renda, na cadeia de valor de energias renováveis. Com certeza, com certeza. Sendo que, de alguma forma, as energias renováveis podem gerar receitas para a economia do país? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as energias renováveis têm um grande potencial, não é? Não só gerar renda em termos de usos produtivos, mas também empregar cada vez mais pessoas no setor, não é? Numa zona rural em que existe, por exemplo, alguma empresa do setor privado que esta mesma empresa empregue, dê trabalho às pessoas que estão nesta zona.
mas também que dê a cada vez mais conhecimento. E eu acho também que não podemos olhar só em termos de a tecnologia renovável em si, mas também os fatores indiretos. Por exemplo, pode melhorar a saúde, não é? Refrigeração de medicinas nos hospitais, por exemplo, vamos dizer, operações que podem ser feitas durante a noite. Vamos falar também em termos da educação, que é muito importante, parecendo que não, a educação é crucial. Os estudantes poderem aceder aos cursos noturnos, poderem rever as matérias, as crianças poderem rever as matérias durante a noite. Isso é muito importante porque com a educação e com a saúde temos o básico para conseguir passar a outro nível, não é? Poder ter mais oportunidades econômicas, ter mais oportunidades de concorrer a empregos que depois vão dar ao retorno, ou sei lá, o próprio empreendedorismo. Quer dizer, a educação, a saúde abre uma gama de possibilidades. Exato. A Vacilca já participou em um projeto que teria transformado a sua vida? Em vários. Em vários. No setor da renovação. Olha, vou dar o exemplo, talvez, do meu primeiro projeto prático, porque eu já nessa altura já tinha conhecimento teórico e trabalhava também, depois de trabalhar na EDM, que era basicamente, né, era trabalho de escritor, era super interessante, mas havia poucas viagens às comunidades, era como fazer toda a parte política a nível mais alto, não é? E então, quando regressei do meu mestrado, decidi ter experiência mais de campo, ir às comunidades. Então, participei de um projeto em que tive a oportunidade de fazer a parte de pré-viabilidade, a parte de instalação, a parte de monitoria e avaliação, e ver mais ou menos como, né, como é todo o processo do teórico para o prático, estar lá no terreno. E foi um trabalho muito enriquecedor. E também eu acho que serviu também para, muitas vezes eu era sempre a única mulher na equipa técnica, e eu via isso como uma super vantagem, porque vamos dizer que chamava a atenção de outras mulheres, por exemplo, que diziam, mas esta aqui está fazendo nessa equipa dessa equipa técnica, que estão a montar painéis, que estão e tal, e também, por outro lado, também ao nível da minha equipe de trabalho, né, que ao princípio do trabalho, mas isto é trabalho para homens, não sei o quê, mas à medida em que íamos trabalhando juntos, eles iam vendo que, afinal de contas, que há interesse, eu acho que desmente que a pessoa esteja confortável com o que gosta de fazer, com o que sabe fazer, com uma mente aberta para aprender, não é? Acabamos aprendendo todos uns dos outros, e isso foi muito, por acaso tinha uma equipa muito dinâmica, muito, como é que se diz, sem muitas barreiras de hierarquias, então havia muito diálogo, e foi uma experiência fantástica para mim. Boa. Mas foi só a primeira de muitas. Boa. Mas pode partilhar conosco qual é a sua visão, do ponto de vista do papel de energia na emancipação das mulheres? Olha, eu acho que indiretamente, não sei se talvez não foi muito direto ao ponto, mas eu acho que a energia, na verdade, na fase em que nós estamos, a energia tem potencial de criar um papel transformador, multiplicador na vida das mulheres. As mulheres, agora mesmo como as coisas estão, e eu falo mais das mulheres rurais, não é? Elas sofrem mais. As mulheres têm que andar longas distâncias à procura de lenha para cozinharem. As mulheres têm que andar longas distâncias à procura de água potável. Vamos dizer, uma mulher, eu estive em comunidades que mulheres diziam que andavam 4, 5 quilômetros para voltar com água potável, para voltar para casa com lenha para poderem cozinhar.
Então, as mulheres, tradicionalmente, são as mulheres também que estão mais na cozinha e normalmente estão com as crianças nas costas e essas recebem o fumo. Isso gera problemas de saúde gravíssimos. Há estudos que mostram que a nível mundial há um número muito elevado de mortes e de problemas pulmonares resultantes da poluição do ar interior. Então, essa pobreza, isso se traduz em pobreza de saúde, traduz em pobreza de tempo, que as mulheres perdem muito tempo nesse vai e vem do campo, né, à procura de água, à procura de lenha, que seria tempo que elas estariam a usar a fazer coisas mais produtivas, por exemplo, mais produtivas e com impacto. As fontes de energias renováveis são vistas atualmente como uma solução para atingirmos o objetivo sustentável número 7. Qual acha que podem ser os desafios que são emergentes, em particular para Moçambique? Então, você acredita que até 2030 Moçambique consegue alcançar os objetivos sustentáveis, em particular o número 7? Oxalá. Oxalá é um desafio, mas eu acho que a máquina toda está a ser movida para se alcançar esse objetivo, e se não se alcança, vamos estar muito mais próximos do que estamos agora. E eu acho que isso é o mais importante, não é? Sim. Com certeza. E como mulher com espírito inovador, qual é a sua contribuição para proporcionar o cumprimento desse objetivo? Olha, Helena, na minha opinião, eu considero que sou uma pessoa privilegiada, que tive acesso à educação, que tinha saúde, podia seguir com os meus estudos, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado fora do país, consegui uma outra bolsa de estudos para fazer o meu doutoramento fora, e eu acho que tenho, para começar, que tenho muitas ferramentas, se calhar que a maioria de mulheres moçambicanas com a minha idade ou com o meu background não tem. E se formos ainda para as zonas rurais, eu acho que é pior. As mulheres, se olhas para os números, o número de mulheres com acesso à educação, os índices de desenvolvimento humano, se uma pessoa analisa com cuidado, as estatísticas que estão aí são um pouco desesperantes. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, é importante, a minha contribuição é a esse nível mais baixo, a nível da comunidade, tentar ter um impacto lá para afetar a vida das pessoas que mais precisam, porque a questão de justiça energética é acesso à energia limpa para todos. Não é chegar à comunidade, é aquelas pessoas que têm uma mínima condição de pagar, que sejam essas pessoas que beneficiem. É que essas beneficiem, mas é para aquelas também que não podem, para que elas beneficiem. Para aquelas que estão na margem mesmo da linha da pobreza, essas pessoas passem a ter acesso à educação, passem a ter acesso à saúde, e daí passem a ter outras oportunidades, incluindo acesso à energia limpa. Então, eu acho que aqui há como se fosse está tudo interligado, de certa forma, e eu acho que, mas estou clara que eu sou privilegiada, não é? E não quero ficar nesta zona de conforto, quero realmente, eu sinto que tenho e posso dar uma maior contribuição a nível da base, que neste caso ainda por cima constitui a maioria. Mas que estratégias é que podem ser usadas para incluir as mulheres das comunidades rurais de forma eficaz na promoção, na capacitação, no uso dessas fontes de energia? Olha, eu acho que falar sobre o assunto já é muito bom, fazer esses brainstorming, essas sessões, por exemplo, o trabalho que faz a Mozambican Women in Energy, esse tipo de entrevistas que a AMER está a fazer com um grupo de mulheres que tem um perfil, uma carreira no setor das energias renováveis e no setor energético em geral, né? E eu acho também que já existe uma consciência. Já está claro, os números falam por si,
dedicar menos mulheres, e há já muitas organizações que querem esse balanço, né? De haver maior paridade de gênero, mas isso não é tudo. Haver mesmo número criar políticas que dizem que tem que ter mesmo número de mulheres e mesmo número de homens em diferentes fases em diferentes, como se diz, categorias de emprego, por exemplo, a nível administrativo, a nível mais de tomada de decisão, a nível técnico, mesmo isso é bom. E ver salários igualitários para as mulheres e para os homens, isso é bom também. Mas eu acho que é importante saber o que está por detrás de as mulheres não irem para as áreas técnicas, quais são as normas sociais, como é que elas influenciam. Porque é que nós, por exemplo, nos webinars, nas conferências, porque há cada vez um número, as mulheres são a minoria, se elas são as mais afetadas. Por quê? Por exemplo, por que eu como mulher sinta-me intimidada em relação ao homem, ou estar numa sala de reuniões em que eu sou a minoria, eu sinto-me um pouco vulnerável, um pouco sob pressão, de certa forma, porque eu como mulher tenho que provar ainda mais. Tenho, por exemplo, sou mulher, sou profissional, sou mãe, mas não sinto uma pressão de tenho que estar acima das expectativas. Tenho que fazer mais. Enquanto sei que tenho que chegar em casa, também tenho que fazer mais. Então, como é que nós, como posso dizer, por que as mulheres, por exemplo, nas zonas rurais, né, no meu trabalho, falando com algumas pessoas e tal, há projetos que focalizam, por exemplo, no setor agrícola, e tem mais mulheres que são donas de sistemas, que estão a desenvolver projetos e tal, mas essas mulheres, mesmo que chegue um projeto de energias renováveis, não são essas mulheres que vão para lá aceder ao sistema, comprar o sistema, até quando tem dinheiro. Por que isso acontece? Como podemos mudar isso? Eu acho que, então, é importante que haja esses parâmetros, né, de igualdade, mas também há que entender o que está por detrás para mudar isso. E é um processo, infelizmente, isso é um processo que não vai acontecer de hoje para amanhã, isso é a longo prazo. Mas temos tempo, nossos filhos, nossos netos vão poder beneficiar disso, se calhar. Boa. Você que esteve aqui a dizer que é uma pessoa de muita sorte, né? Teve oportunidades. Eu gostaria de saber quem ou quais foram as suas maiores influências da vida. Olha, eu acho que, por além da sorte, oportunidades, eu acho que é uma questão de atitude também. Eu, claramente, corro atrás de gente que me inspira, mas isso parte de mim. Eu digo, ok, esta pessoa como faz isto, esta pessoa como chegou aí, esta pessoa, o que eu posso aprender dessa pessoa? E eu pergunto, eu sou curiosa, pergunto, olha, por exemplo, se é um curso específico, onde aprendeste sobre isso? Podes me dar um briefing, podes me resumir mais ou menos em que consiste e tal, e daí sempre vão aparecendo mais, né, coisas mais específicas, por exemplo, um curso para fazer. Eu tenho pessoas que eu, em certos contextos, principalmente em contextos de dificuldade, que pessoas se sobressaem, eu tenho, como posso dizer, uma curiosidade ainda além. Então, isso foi em relação à doutora Miquelina, sem dúvidas, foi super inspiradora para mim. Na altura, a engenheira Fátima Artur, da EDM, e agora cada vez mais... São tantas pessoas, meu Deus! São tantas pessoas! Olha, para mim, e não sei como posso dizer, cada vez mais vou conhecendo gente tão interessante, e até homens que inspiram também, homens que dizem, olha, meu pai que diz, olha, tua carreira, tua independência financeira em primeiro lugar, que apesar de dele vir de uma outra geração e em que valoriza muito a mulher, que seja casada, que seja e tal, quer dizer que, em primeiro lugar,
há tempo para tudo, se quiseres ou se não quiseres, não faz mal se não queres. Então, eu acho que ter esse tipo de gente que te apoia nesse sentido, né? Eu na altura, eu queria, já estava trabalhando na altura e dizia, e falava muito com a doutora Miquelina, eu quero fazer um mestrado fora, quero fazer, então, procurar bolsas. Ia para lá, sempre que aplicava para uma bolsa, para pedir que ela fizesse a carta de recomendação, que não sei o quê, e ela sempre fazia, sempre apoiava, e eu acho que sempre tem que, sim, a pessoa pode correr atrás dessas pessoas, ou as pessoas também podem ver potencial numa pessoa e dizer, ok, vamos. Eu tenho um compromisso em mentorar, acho que é mentorar raparigas, mulheres, no setor de energia e da vida em geral, né? Para que ousem mais, tenham mais coragem, tenham mais atitude, que quem ousa sempre, Deus sempre acaba beneficiando. Deus, o universo, sempre acaba beneficiando. Então, essa é a minha filosofia. Boa. A Basílica sente-se realizada? Se sim, eu quero saber o porquê e se não, o que está a faltar? Olha, eu tenho uma necessidade de aprender sempre, de descobrir novas coisas, de explorar novos horizontes e, de fato, é no campo, estando no campo, que eu sinto, que eu aprendo muito mais do que, não muito mais, mas aprendo de forma diferente, de forma mais empírica, de forma mais real, é a realidade local da gente, né? Então, para mim, me realiza muito ver que há certas iniciativas que têm realmente impacto na vida dessas pessoas, por exemplo, não é? A nível pessoal, eu luto para... Não estou insatisfeita, mas eu acho que sempre podemos dar mais, sempre podemos fazer mais, sempre podemos aprender mais, sempre podemos crescer mais, e essa é a minha... Eu acho que eu vou aprender sempre. Com certeza. Muito obrigada, Basílica, por fazer parte desta série e obrigada também por inspirar outras mulheres, conforme disse logo no início da entrevista. Acredito eu que muitas jovens mulheres que querem fazer parte desses setores terão bases para iniciar a sua carreira. E seja bem-vinda, Amer. Muito obrigada, Helena. Eu queria só, antes de me despedir, queria dizer que agora, eu acredito que agora mais que nunca, o momento está super favorável para mulheres que tenham a paixão, que tenham a vocação, né? Que tenham o talento, e aquelas que não têm, mas que querem aprender a ter. Há muitas ferramentas, há muita gente inspiradora, há muitos exemplos, e há uma também de uma maneira, de um ponto de vista de política, há uma certa abertura que vai criar muitas oportunidades para que, se calhar, daqui a 10 anos, estejamos a falar de outras coisas, ou de coisas mais específicas, em relação à mulher, acesso ao setor, e não só, eu acredito também que é importante que as mulheres tenham voz. Eu quero que a minha avó, lá na comunidade dela, ela com as outras mulheres da idade dela, com mulheres mais novas, que possam dialogar e possam contribuir, dar o contributo delas, terem a opinião, terem a voz delas nessa questão da acesso à energia. Aí sim estamos a falar de acesso justo, oportunidades justas para todos. Porque muitas vezes essas são as pessoas que mais sofrem, mas que acabam recebendo a tecnologia, acabam sendo ditas, olha, vocês necessitam disso, vocês querem isso, mas o exercício tem que ser feito ao contrário, ao nível delas, vir delas para cima. Boa. Muito obrigada, querida. Obrigada a ti, muito obrigada a Mer, e parabéns por essa rúbrica que é fantástica. Continuem a buscar por aí mais mulheres com histórias interessantes, com histórias motivadoras. Eu vejo sempre e partilho também, porque acho que é um espaço de aprendizado para todos nós e de encorajamento.
Força aí. Obrigada. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau, Helena. Obrigada.